E hoje estamos aqui para mais um É Sobre Isso e dessa vez com o Ricardo da Simple Dealers. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com você e poder compartilhar um pouquinho aqui, né, da minha trajetória, da minha jornada e um pouquinho, né, do que a Simple Dealers é no mercado automotivo. E eu acho que você poderia trazer já de início um pouco da tua história, porque eu sei que de jogador a empresário. Eu costumo dizer que a minha história é uma construção de algumas fases da minha vida, assim, né? O esporte, ele constrói, né? Ele molda a disciplina, ele molda a resiliência. Então, eu joguei futebol profissional e fiz uma trajetória no futebol bem legal, que me moldou aí para entrar no âmbito profissional. E quando eu saio dessa transição, né? Todo mundo acha, não, futebol é 7 mil maravilhas, você vai ganhar muita grana, e eu não vivi isso, e eu percebi isso no momento certo. E aí, quando eu paro de jogar bola, eu tive uma grande oportunidade de trabalhar nos maiores grupos automotivos do Rio de Janeiro, e aí eu vou para trabalhar dentro de uma concessionária. E assim, só trazendo um pouco da história do futebol, você começou com quantos anos? Comecei a jogar com 10 anos de idade e terminei com 19 anos de idade. Ah, jogou bastante. Joguei bastante. Trabalhei muitas dentro das categorias de base, né? Então joguei ali para os grandes clubes do Rio de Janeiro, joguei na Chapecoense, voltei para o Rio de Janeiro novamente, e aí não deu certo, acabei parando de jogar bola e indo para o âmbito profissional aí. Qual foi esse seu maior aprendizado? Meu maior aprendizado foi que nunca desistir, né? Todos os dias treinar, dar o seu melhor, que a oportunidade vai chegar, ter resiliência para esperar acontecer. Então, quando você teve essa oportunidade na carreira, que você foi para uma concessionária? Fui para uma concessionária. Onde eu trabalhei na área de financiamentos e eu tive uma jornada bem bacana. Passei lá durante 3 anos ali, tive a oportunidade de lidar com vendedores, lidar com clientes, que também moldou muito ali a minha jornada hoje como empresário. E aí, depois disso, você acabou montando a Simple Dealers ou teve algum outro negócio antes? Ainda teve mais um passo antes ali. Eu, dentro da concessionária, eu fui pensado por uma grande multinacional, que era o Banco Volkswagen, né, o braço financeiro de uma montadora da Volkswagen do Brasil. Sempre ligado ao meio automotivo. Sempre ligado ao meio automotivo, né? E aí fiz uma jornada bem bacana, fiquei quase 8 anos ali cuidando de financiamento, aprovação de crédito. Então eu tive essa visão analítica de como aprovar uma ficha, de como, né, entregar ali um sonho para o cliente. E depois eu tive uma outra oportunidade de migrar totalmente de cidade. Então eu saio do Rio de Janeiro e vou para Campinas. Aí começa a minha jornada, de fato, no interior, né? Então eu saio da Volkswagen saio do Banco Volkswagen e vou para a montadora, que aí agora era vender carro, né? E atender as concessionárias do interior de São Paulo. Ô Ricardo, e fala para nós assim, ó, o que é exatamente a Simple Dealers? Boa. A Simple Dealers é uma empresa que desenvolve tecnologia para o segmento automotivo, né? Voltado para vendas e pós-vendas. A nossa missão é acelerar vendas, né? Fazer com que o vendedor tenha uma ferramenta de performance para que ele possa estar prospectando e revolucionando a experiência do cliente. Para que o cliente do outro lado sinta que ali tem um vendedor que está cuidando dele, que ele tenha uma interação com esse cliente de uma maneira profissional. Ô Ricardo, sei também que você tá com uma bebezinha. Tô com uma bebezinha. E a tua esposa também trabalha junto contigo, né? Isso. A minha esposa, ela hoje é o meu braço direito. Ela trabalha com a gente cuidando do nosso RH e cuidando do nosso financeiro, né? E a Manuzinha chegou, tem 90 dias, está em casa, é a alegria da casa. E eu também tenho uma outra princesinha de 9 anos que se chama Maria. Ah, eu acho lindo esse nome. E quero entrevistar depois, bater um papo com a sua esposa também, porque conciliar trabalho, maternidade, não deve ser fácil. E essa não. foi a grande fórmula do sucesso. É mesmo? Porque
ela não trabalhava comigo no início da jornada da Dealers e ela não entendia um pouco da dinâmica. Pô, você tá chegando tarde e tudo. E eu muito focado em produzir e teve uma oportunidade que eu precisei, de fato, de cuidado financeiro e tudo. Eu falei, vem trabalhar comigo. E mudou da água pro vinho. Então ela entendeu exatamente que todo o tempo dedicado na empresa era necessário. Sim. E que ela conseguiu hoje perceber. Então ela é uma grande apoiadora. Não, e é muito importante o entendimento mesmo no âmbito familiar, porque de fato não tem uma compreensão quando você não está vivenciando e respirando. Sim. E aí é o que você falou, né? Acabava saindo muito cedo, chega muito tarde, mas por quê? E aí depois que a pessoa passa a ter aquela experiência junto, muda totalmente. Sim, de figura o cenário. Que ela sabe exatamente o que você está passando ali dentro, o nível de entrega que você precisa entregar e ela entender isso, isso para mim é fundamental hoje. Sim, e sem contar o apoio, né? Sim. Porque isso fortalece muito mais. Tem pessoas, eu já entrevistei alguns cases aqui que fala, é um pouco desafiante. Eu particularmente também trabalho com meu esposo e eu gosto muito porque, querendo ou não, a gente tem uma meta, tem uma missão. É diferente quando você tá junto ali. Sim. Eu curto bastante. Eu também. Às vezes a gente, né, tem ali momentos que é empresarial e momentos que a gente tem ali, de fato, que é marido e mulher, mas a gente separa muito bem isso e faz total diferença no crescimento, né, da empresa. Então, horas que você tem que se dedicar um pouco mais à família, horas que você tem que se dedicar um pouco mais à empresa, né? Então, ter esse compartilhamento tanto dentro de casa quanto dentro da empresa é fundamental. O apoio, né? Ô, Ricardo, e vocês estão com 5 anos de vida? 5 anos de vida. A Dealers, ela nasceu um pouquinho pós-pandemia, né, num momento muito delicado aí, mundial, muito no digital, né? Então a gente nasceu aí num período pós-pandêmico e estamos aí até hoje firme e forte e crescendo, né? Qual que foi assim o start, a virada de chave que falou assim, eu quero montar a minha empresa? Isso foi muito legal. Assim, eu sempre gostei muito de dirigir, né? E na Volks, quando eu trabalhava, a minha região de atendimento, ela era Campinas Franca. Uhum. E as estradas de São Paulo são belíssimas, né? Você pega ali, você fica viajando na maionese, né? Como eu costumo falar. E aí eu passava, olhava assim, falei, cara, o Brasil é tão gigante, né? Tão próspero, né? E eu via o pessoal descendo de avião, helicóptero. Eu falei, cara, eu precisava ter um pedaço disso aqui. Tá pouco. Acho que eu tô numa empresa aqui, uma baita de uma empresa, né? A Volkswagen no Brasil, uma baita de uma multinacional, mas eu acho que eu posso ser mais, sabe? E aquilo ali me incomodou e aí eu tive uma oportunidade de sair num pacote gigantesco de demissão voluntária por conta da pandemia. E eu levantei a mão e falei assim, é minha hora. E uma das coisas que me fortaleceu muito para essa decisão foi que eu tinha empregabilidade, sabe? Então, tipo assim, por onde eu passei, eu dei meu melhor. Então, se porventura não desse certo, eu saberia que alguém ia me dar uma oportunidade. Então, eu sempre fui com essa vontade, assim, tipo, de última chance. E tô aqui até hoje testando isso. E vocês estão crescendo super rápido, né? Sim. Esse ano a gente cresce 350% do ano passado. Ano passado a gente cresceu aí quase 500%. Então a gente vem num crescimento muito grande, né? Virando de fato de um hobby, né? Que a gente fala, né? E virar uma empresa de fato que gera emprego, né? E uma coisa que eu assim sinto muito orgulho, né? Que é ter pessoas prosperando do teu lado, né? Você ser provedor de famílias, né? Então tem pessoas que dependem da tua estratégia, tem pessoas que dependem do que você está falando lá e montando, né? Então isso é o que me enche de orgulho, ter pessoas que esperam que a gente prospere porque eles estão prosperando em conjunto. Junto. E aí, quando você está beneficiando o coletivo, fica muito mais forte, né? Você acaba tendo até a lealdade das pessoas. E isso é muito bonito, né? Porque é o famoso amor que cura. Porque você compra a ideia da pessoa,
da empresa, da organização, começa a respirar. Sim. E aí você sente até o pulsar do seu coração diferente. Sim, é muito lindo, é muito rico isso. É muito bacana, né? E você vê, assim, a gente entrou muito numa linha de formação de pessoas, né? Então, a gente contratou estagiário que virou efetivo, de ser efetivo foi promovido e hoje está numa esfera maior. Então a gente tem formado pessoas, né? Formado cultura. Esses dias eu estava batendo um papo com uma pessoa que eu tirei de uma posição e eu estou levando ela a outra. E isso é bacana, ver a troca, né? O carinho, né? Putz, eu gosto disso daqui, faz sentido para mim. Então... o carícias e reconhecimento. Eu falo que o mundo é movido por isso, né? Então, e desde que a pessoa abrace e queira... E empreender é isso. Empreender é você, sabe, ser ousado, de você acreditar no propósito e não desistir. Porque nunca vai ser fácil. Todos os dias tem um desafio. E você tem que acreditar muito no teu potencial, acreditar muito na tua ideia e errar faz parte. Então, o erro faz... É parte do crescimento de toda a empresa, de toda pessoa. Ricardo, conta um pouco para nós também, assim, porque demandou de muita coragem, muita determinação também de você fazer todo esse caminho. Para as pessoas que estão começando, o que você poderia trazer de dica, sugestão? Legal. Assim, uma dica que eu dou, né? E quando eu saí da Volks, saí com uma condição financeira bem interessante, né? Era meu primeiro emprego praticamente, eu saí com grana para poder investir e eu falei assim, putz, eu não posso fazer algo que eu não tenha domínio, sabe? Eu vejo muitos empresários hoje comprando franquia, comprando algo que ele não domina. E que não tem o amor junto, né? Que não tem o amor junto. Então, assim, eu pensava assim, não, nada contra, tá? Mas, pô, vou vender calcinha, não, mas... Não era o que eu vivenciei, não era 18 anos de mercado, conhecendo o cliente, conhecendo concessionária. Eu precisava empreender nessa área. Eu era especialista nessa área, eu tinha profundidade, eu tinha autoridade. Então, quando eu monto a Dealers, né, e aí é uma dica para você empresário, você que construiu uma história, que você sabe muita coisa, faça e invista no que você é bom. Porque você é um potencial no teu segmento, né? Então, lógico, tem franquias muito bem consolidadas hoje, ou procure entender exatamente a essência, seja ali, né, uma pessoa que dedique o seu tempo para você ter performance. Porque se você compra uma franquia, mas você não entende nada do negócio, em breve isso daí vai acabar quebrando, né? Se você não estuda o mercado, esses dias eu estava vendo lá na minha região, tem muitas sorveterias, né? Gelaterias, como o povo fala aqui, e abriu uma nova na minha rua, sendo que já tem 4 na rua de trás. Eu falei, cara, nem vamos fazer o estudo de mercado aqui, não, né? E será que tem sustentabilidade? Será que tem lastro para isso? Então, às vezes eu fico vendo que não é só ter dinheiro, mas é ter uma estratégia, uma inteligência para que você... Então, assim, minha dica que eu posso dar para vocês é ou você dedica o melhor que você tem dentro, que aquilo ali é o que você construiu, a tua essência, ou você estuda, porque aí você vai conseguir, de fato, ter performance, né, no empreendedorismo, que não é fácil, é uma luta diária. É uma luta diária. E que luta, né? Mas é uma luta também que dá uma... Não, é gostoso. Dá um gás, né? É gostoso. Não tem preço, não tem preço. E agora, uma questão. Hobby, qualidade de vida, como é que concilia tudo isso no empreendedorismo? Difícil, né? Você tem que estar muito consciente que tem gente em casa te esperando, né? Tem pessoas com uma expectativa lá em cima, né? Minha filha, sua esposa. E primeiro hobby que eu falo tem que ser sua família. Se o teu hobby não for a tua casa, tá errado. Alguma coisa tá errada. Você não pode ser aplaudido no trabalho e ser vaiado em casa, né? Então, essa é uma coisa que eu tenho mentalizado muito bem isso. E acaba sendo difícil, né? O empreendedor tem uma vida muito corrida, né? Para ele encaixar. Eu não consegui encaixar um hobby ainda, né? Eu ainda não consegui ir para academia direito, eu não consegui ter uma constância em coisas que eu gostava, né? De jogar bola. Eu tenho 5 anos que eu não jogo bola, né? Então, assim, se não for para ter performance, para mim não serve.
Então, mas assim, é difícil, né? Mas a gente tem que se dedicar, a gente tem que cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, né? Tá com pessoas, né? A ambiência é um hobby, né? Se você tá com pessoas que são inspiradoras, pessoas que transformam o teu ambiente, que são agregadoras no teu futuro. Porque nós somos a média dos 5% que a gente mais convive, né? Então, com quem que a gente tá ali respirando é o que a gente tá se tornando. Justamente. Acaba sendo o próprio hobby, né? Porque aí você acaba ali, putz, eu quero estar com essa pessoa, essa pessoa faz sentido pra minha vida, essa pessoa agrega valor, do que de fato você tá no esporte ou fazendo alguma coisa que não agrega, né, no teu futuro, né? Então hoje eu procuro estar, né, com a minha família, né, dentro da igreja, com pessoas que agregam valor para o meu futuro, do que de fato às vezes estar fazendo um simples esporte que é muito bom, né? Questão de saúde também, questão né? De saúde. Não pensando no hobby, porque é importante também, né? Sim. Até para estar com o coração mais oxigenado para as pressões do dia a dia. Sim, que não é fácil. Não é fácil porque o empreendedor, ele vive uma montanha-russa todos os dias, né? O imposto subiu, o cliente vai demorar a pagar, essa nota vai demorar. Então, assim, toda hora é uma agonia, né? Então, é um funcionário que às vezes tô recebendo uma proposta. Então, você tem que estar preparado, né? Então, assim, uma coisa que eu aprendi muito e que eu não tinha isso na multinacional é a gestão de pessoas, né? Então, se você não entende o teu funcionário, se você não entende pessoas, fica muito difícil de você criar um futuro, né, da empresa. E fica muito difícil de entender negócios, né? Porque é o que move ali, né? Sim. Então você tem que entender. Sim. E aí, essa é uma coisa que hoje eu tenho me orgulhado, assim, um pouco de mim, assim, de poder querer entender do outro lado, sabe? De poder ter visto N gestores que eu passei da minha jornada e eu falei, vou ser diferente de todos eles, assim, sabe? Mas também tu não pode ser o paizão e ser a mãezona, né? Porque dentro da tua casa tem que ter uma regra, dentro da tua casa tem que ter... você entra na casa da pessoa, você não pode entrar com o pé sujo, né? Ali dentro da tua casa também tem que ter a tua cultura, então às vezes você tem que ser um pouco enérgico, mas... Faz parte, né? Você vai errando, vai acertando, vai errando, vai acertando. Irmão briga. Sim, muito. Eu tenho um irmão que é o meu sócio, o Rodrigo, e a gente tem uma relação, assim, cada vez melhor, mais madura, mas a gente era igual italiano, assim, sabe? O pau quebrava, mas assim, a gente sempre, quando a gente tá sempre mirando na performance, e é sempre pela empresa. Então, a gente hoje tá no patamar que tá porque a gente tem um nível de excelência muito alto, assim, sabe? Gente, ele tá falando aqui que ele briga com o irmão, que era tipo italiano, mas assim, na reunião ali, o Ricardo, a Simple Dealers é nosso cliente, né? Recente, fazendo aí essa transição, a Octa vem para agregar, somar junto para crescermos, né? Com certeza. Fortes. E eles pareciam bem calmos. Não. Mas o Rodrigo, né, tem um perfil um pouco mais técnico, né, programador e tudo, mas a hora que ele começa a de fato expor ali, né, suas ideias, e eu sou um cara sempre muito bem prático, né, o comercial, que é sempre muito mais rápido, e tem uma hora que você tem que avaliar, mas quando a gente tem os embates, e os embates são meio fervorosos, assim, mas faz parte. Faz parte e tá ali para somar, né? Sim. Eu tenho uma parceira de negócios também que é muito engraçado. Ela é bem de processo, sabe? Bem assim, certinha, sistemática, segue com as regras ali no 880. E aí eu venho, mas você sentiu isso? Você prestou atenção, sabe assim? Vamos trazer um novo olhar. E é para somar, né? Sim, e aí a gente viu que acaba se tornando a combinação perfeita. E aí você vai, exatamente como você falou, quando você começa a perceber exatamente, se eu for desse jeito aqui, eu não vou conseguir extrair o que eu quero, né? E aí você vai ser, às vezes, para você conquistar, você tem que ser intencional em alguns pontos. Eu fui aqui, eu já sabia que ele ia ter desse jeito, então... Você já vai conhecendo como é que funcionam as coisas e aí você consegue ter o resultado que você espera. E como é que estão os planos para um futuro próximo? Muita coisa, né? Muita coisa. O mundo está muito dinâmico, né? E a gente tem planejado coisas muito grandes, né? Esses dias eu
Eu passei 3 dias aí numa imersão bem legal que eu fui e tinha meses que eu não acordava 10 horas da manhã, sabe? Tipo, eu falei assim, cara, eu preciso, né, eu tava confessando pra você que eu fiquei indo pra São Paulo e voltando por causa das crianças e tudo. E, pô, tem uma hora que teu corpo não aguenta, né? Tem uma hora que aquilo ali chega num estágio avançado de cansaço. E eu acordei renovado, assim. Aí eu fui pro meu amigo, o ChatGPT, e tive uma ideia. E aí joguei pra ele, cara, que sensacional. Se eu tivesse aí, eu te dava um abraço, um brinde, né? E foi bem legal essa troca com ele, assim. Mas porque a gente está pensando em coisas diferentes para o próximo ano, melhorar as entregas, melhorar produto. Hoje a gente tem visto muito que o mercado ele tem se voltado para a comunidade, né? Pessoas especialistas na área, trocas reais ali dentro, não trocas superficiais. Então a gente tem se preparado para esse momento, assim, de a gente poder fazer uma entrega qualificada, né? Porque a gente hoje se comunica muito como uma empresa que atende o segmento automotivo, né? Então a gente tem gestores, tem vendedores ali dentro que a gente precisa passar para esses profissionais, né, estratégias de venda, como eles podem ter mais performance com os nossos produtos. Então a gente está pensando muito nisso para 2026, assim, coisas novas, aprimorando nossas entregas para que a gente possa estar entregando para o nosso cliente uma excelência muito, muito grande. E é sobre isso, movimento, resiliência e transformação. Essa foi a história da Simple Dealers. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue para os amigos e até a próxima. Obrigado. Valeu.